Boa tarde a todos. Hoje, o ordem do dia é a sessão de perguntas e respostas com o chefe do Executivo e que também, antes de mais, agradeço pela presença do Sr. Chefe do Executivo, membros do Conselho Executivo e os restantes membros do Governo. E de acordo com a deliberação nova para 2023, os deputados, usando a palavra segundo a ordem que escreveram-se e que cada deputado não pode ultrapassar 3 minutos. Acho que a regra está nas mãos dos senhores deputados. E hoje 31 deputados inscreveram-se para usar a palavra. E o senhor chefe executivo, o bocado, também já respondeu que hoje vai responder todas as perguntas depois que vão encerrar a reunião de hoje. E daqui a mais ou menos 4h30 vamos fazer um intervalo de 30 minutos. Agora vou passar a palavra primeiro ao deputado. Deputado Choi Sa-ping, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, recentemente tem havido boas notícias. Os funcionários públicos vão ter o primeiro aumento salarial depois da pandemia, o que corresponde às expectativas de todos, e o Governo, com as provisões satisfatórias das receitas dos impostos, não precisa recorrer às reservas. Mas o setor do turismo e lazer já recuperou e a situação está melhor do que antes da pandemia. Nesta conjuntura, os trabalhadores de várias empresas também aspiram por aumento salarial no próximo ano. Uns estão contentes, outros não. Neste momento, o poder de compra dos consumidores está fraco e o preço dos produtos essenciais, como o gás, os alimentos, os transportes, etc., só aumenta e nunca desce. Os restaurantes nos bairros comunitários não se atrevem a aumentar os preços, apesar do aumento dos custos, e em vários destes bairros, o mau negócio nos fins de semana já é um facto incontestável, ao qual acresce uma forte vontade de consumir fora de Macau. Assim, os empregadores das PMEs e microempresas dos vários setores com negócios nos bairros comunitários, mesmo que queiram acompanhar o aumento salarial do governo, não conseguem, pois precisam dos rendimentos para suprir as dívidas contraídas. Sr. Chefe Executivo, já que vai haver saldo positivo no orçamento para o próximo ano, vai ser dado de uma só vez algum incentivo financeiro às PMEs e microempresas com negócios nos bairros antigos e que preencham os requisitos definidos, sobretudo às empresas que seguiram os apelos do governo e mostraram solidariedade com os trabalhadores para ultrapassarem conjuntas dificuldades da pandemia, ou seja, para atribuir a essas empresas, consoante o número dos seus trabalhadores locais, um prémio pecuniário que também pode ser usado como subsídio ao aumento salarial, com o objetivo de demonstrar o apoio do governo, então, às microempresas e às pequenas e médias empresas. Obrigado. A palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente, e pela questão do Sr. Deputado Choi Sa-ping. Enquanto desenvolvimento da economia, como nós sabemos, a tendência tem sido bastante positiva nos últimos tempos e a recuperação que nós conseguimos neste momento é de 71% dos níveis anteriores em relação a 2019 e muitas empresas ainda não estão a ser beneficiadas pela retoma econômica, isto é claro. E essa tendência mantém-se hoje em dia, neste ano, e esperamos que no próximo ano possamos conseguir uma recuperação ainda melhor e conseguir com participação dos nossos frutos de desenvolvimento a nível geral. O governo assumiu o compromisso de intervir na revitalização das diferentes zonas do território de Macau, em parceria com as concessionárias do jogo, mas isso tem que levar algum tempo. Por exemplo, junto à Avenida da Almeida Ribeiro, muitas lojas, estabelecimentos comerciais já estão em renovação e, assim, podemos ver que neste momento está já a despontar essa tendência de revitalização da atividade econômica nessas zonas. E em relação à eventualidade de nós concedermos mais incentivos ou apoios econômicos, como tenho dito ultimamente,
nós ainda temos aquela medida de pagamento dos juros e, por enquanto, não do capital, dos créditos bancários em apoio às pequenas e médias empresas. E posso dizer francamente, com essas contas públicas que nós temos neste momento, nós não temos nenhuma margem para conceder mais apoios. Isto porque, mesmo com esse excedente orçamental diminuto, nós ainda possamos ainda conseguir manter os benefícios sociais e também os apoios. É que nós, quando elaboramos esse orçamento, essa é uma versão de orçamento que passou por várias revisões, depois de vários estudos. E só depois de muitos estudos é que nós conseguimos agora chegar a esse orçamento que permitiu-nos agora voltar a atribuir a repartição extraordinária do saldo orçamental de 7.000 patacas. Como eu tenho referido, desde que tenha uma pataca de excedente orçamental, eu também estou disposto a voltar a atribuir a repartição extraordinária do saldo orçamental. Desde que o nosso orçamento seja equilibrado, podemos fazer isso. E assim, como podem ver, este é um orçamento que tem pautado pelas regras de disciplina orçamental. E por isso o orçamento não é tão folgado. Senhora deputada Von Kitchen, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Presidente e membros do Governo, caros colegas, nos primeiros 10 meses deste ano não subiu significativamente o número de turistas e receitas do jogo passaram as expectativas. Recentemente, o Governo divulgou a versão oficial do Plano de Desenvolvimento e Diversificação Adequada da Economia da RAEM 2024 a 2028, que demonstra os seus esforços na promoção da recuperação econômica e no desenvolvimento diversificado da economia. Das indústrias, 1+4 é da macro-saúde, envolve duas vertentes, a econômica e o bem-estar da população. Sob a orientação e promoção do chefe executivo, prevê-se que o Hospital das Ilhas entre em funcionamento no final de 40 anos. Espera-se que o desejo de não ter de sair de casa quando a doença é grave se concretize e que Macau se desenvolva como um centro de medicina regional de nível internacional, contribuindo para elevar a qualidade dos serviços médicos e garantir maior proteção à saúde dos cidadãos e, ao mesmo tempo, ser um motor importante para o desenvolvimento quer econômico, quer da indústria de macro-saúde. Aproxima-se a data de entrada em funcionamento daquele hospital e os residentes estão atentos aos trabalhos preparatórios. O Sr. Chefe Executivo afirmou que ia negociar com as instituições médicas privadas e com os setores do turismo e seguros com vista ao desenvolvimento conjunto da indústria da macro-saúde. Sr. Chefe Executivo, qual é o ponto de situação dos trabalhos preparatórios? Quais são os critérios da fixação das taxas do Hospital das Ilhas? Vai ser tida em conta a redução dos encargos dos residentes com os cuidados de saúde? Vão ser concedidos benefícios? O sistema de saúde privado também é uma parte importante do sistema de saúde, então o Governo vai aproveitar esta oportunidade do Hospital das Ilhas para, em conjunto, planear e criar um belo cartão de visita para Macau como cidade de cuidados de saúde de alta qualidade? Obrigada. Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputada Von Kitchen. Sobre o Hospital das Ilhas, acho que em dezembro vai entrar em funcionamento a título experimental. E este hospital, sobre as taxas para os residentes de Macau, o só que a credibilidade vai ser estendido também para este hospital. Mas este tipo de transferência é feito pelos serviços de saúde, porque os dois hospitais são dois sistemas diferentes. Por exemplo,
para estas doenças oncológicas. Para este tipo de doenças vão ser transferidas para o Hospital da IAS, que também este hospital também é construído para o bem dos nossos residentes. Os que estão a acusar de serviços gratuitos continuam a acusar os serviços gratuitos. E segundo, tal como o Hospital Kenwo, que não precisa, quando a pessoa tem o seu próprio seguro ou paga propriamente, também pode ir lá ao Hospital das IAS. Acho que já existe uma lei para definir isto. E mais outro tipo de serviços, que são serviços privados para a proteção, para a própria proteção da sua saúde, sobre o acompanhamento, o exame médico, também podem chegar lá para fazer este tipo de exames. Isto três classificações. Se a pessoa, para os residentes que gozam de serviços gratuitos, continuam a gozar de serviços gratuitos, por isso não precisa de ter preocupação sobre as taxas. Palácio Deputado Machei Senhor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A 15ª edição dos Jogos Nacionais em 2025 é organizada por Guangdong, Hong Kong e Macau, e como são os jogos desportivos de mais qualidade e maior envergadura do país, vão trazer novas oportunidades de desenvolvimento para o desporto, a economia e a sociedade de Macau. Os governos das 3 regiões já criaram as comissões preparatórias para iniciar os respectivos trabalhos. Em Macau, por despacho do Chefe Executivo, foi criada a comissão organizadora da zona de Macau, foram iniciados o recrutamento de voluntários e a angariação de parcerias e ainda os trabalhos de avaliação das instalações desportivas, envidando-se todos os esforços na realização pela primeira vez dos Jogos Nacionais em Macau. Para os Jogos Nacionais decorrerem de forma simples, segura e maravilhosa, há que ter boas instalações de hardware e software para as competições. Os diversos trabalhos complementares têm de ser efetuados com garantia, precisão, dedicação, esforço concertado, planeamento sistemático e gestão pragmática para a maximização dos efeitos sociais e partilhas dos dividendos provenientes dos Jogos Nacionais. Sr. Chefe Executivo, qual a ponto de situação dos trabalhos preparatórios, nomeadamente quanto às obras de renovação das instalações desportivas e os treinos dos atletas? Como estão a decorrer os trabalhos relativos à formação de voluntários e ao planeamento do trânsito e transportes? Mas esta oportunidade vai ser aproveitada para melhorar e atualizar as instalações desportivas de Macau, para os atletas terem melhores recintos para treinos e se elevar o nível geral do desporto? Obrigado. Tem a palavra o chefe executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Mahachi Seng. Os Jogos Nacionais, os respectivos trabalhos já estão a ser iniciados e a secretária Elsie Aoyuan já referiu várias vezes. E nós, em cooperação com Guangdong e Hong Kong, e não vamos ter mais do que 10 modalidades desportivas. Até 31 de outubro temos 9.100 voluntários para participar nesse evento. Já estamos a fazer os respectivos trabalhos de formação e por isso já iniciamos os respectivos trabalhos. E em relação à remodelação das instalações, todas as obras de remodelação estão a ser feitas a partir do presente ano. Nós temos instalações para a formação dos nossos atletas e no futuro os nossos atletas podem continuar a utilizar essas instalações. Sr. Deputado Lamanoy, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A sociedade de Macau está a envelhecer e a taxa de natalidade está em queda. Muitos países e regiões enfrentam o mesmo problema e lançam as devidas políticas. Por exemplo, várias províncias e cidades no interior da China aceleraram a definição de políticas de apoio à natalidade, concedendo prémios em dinheiro para a procriação, criação e educação dos filhos para incentivar a natalidade. Em Hong Kong, estão a ser lançadas várias políticas para incentivar a natalidade, incluindo um prémio de $20.000 de Hong Kong e
Hong Kong, o aumento do montante da isenção fiscal e a atribuição prioritária de habitação às famílias com recém-nascido. Estas medidas podem não ter efeitos imediatos, mas demonstram que os governos dão importância à natalidade. Durante o mandato do Sr. Chefe Executivo, foram aumentadas as licenças de paternidade e de maternidade e foi ajustado o subsídio de nascimento, mas continua-se à espera que os respectivos montantes e o número de dias aumentem o mais rápido possível e que, ao mesmo tempo, sejam lançadas mais medidas de incentivo à natalidade. A licença de maternidade em Macau está muito longe dos 98 dias previstos na Convenção para a Proteção da Maternidade, ou seja, menos do que em muitos países e regiões. Tendo em conta a experiência do último aumento da licença de maternidade, espera-se que o governo uniformize as licenças de maternidade nos serviços públicos e no setor privado, reforçando as medidas de proteção laboral das trabalhadoras grávidas e parturientes. Senhor Chefe Executivo, com vista a apoiar as empresas a aumentarem a licença de maternidade, o governo vai rever a lei para aumentar o número de dias desta licença e vai lançar novamente um subsídio complementar, vai aumentar o subsídio de nascimento e lançar subsídio para a educação infantil, vai implementar políticas favoráveis à família, entre outras políticas de incentivo para melhorar a estrutura demográfica de Macau. Obrigado. A palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Lamel Reis, pela pergunta sobre a natalidade e a licença de maternidade, duas questões interligadas. Quando a licença de maternidade já foi revista, portanto, neste governo ainda não temos estudos para a atualização da licença de maternidade. Além disso, temos de ver a capacidade das PMEs, se conseguem suportar este aumento da licença. As PMEs têm dificuldades, se calhar, em suportar. Mas, quando há emprego das mulheres, também é uma questão que pesa neste aspecto. Não podemos copiar cegamente a experiência dos outros. Temos de atender à realidade de Macau. Sim, a taxa de natalidade é baixa, mas em comparação com as regiões vizinhas, esta taxa não é a mais baixa. Isto é um fenómeno, aliás, global. Portanto, tenho acompanhado de perto esta questão e tenho falado várias vezes, já não vou repetir. Vamos manter o nosso ritmo de trabalho, encomendando estudos às instituições, só através de dados e fundamentos é que vamos rever a possibilidade de aumentar, porque também não queremos prejudicar o acesso ao emprego das mulheres, porque o trabalho é imprescindível. E, por outro lado, a maternidade também é. O governo atribui subsídios para apoiar estes grupos populacionais. Então, através destas medidas, pretendemos aumentar a taxa de natalidade, nomeadamente, agora temos a taxa de natalidade de 6,4 por mil. A nossa taxa de natalidade não é a mais baixa. Em algumas regiões, no Japão, por exemplo, esta taxa é de 4 por mil. Porque se trata de uma questão global. No interior da China, a taxa de natalidade também é baixa, apesar dos incentivos. Isto é uma tendência, porque no interior da China, quando a implementação da política do filho único, todos queriam ter filhos, mas agora é o contrário. Com o levantamento de restrições, as pessoas, pelo contrário, já não querem ter filhos. Neste aspecto, esperamos que, com mais estudos, o governo possa rever melhor a situação e ver a possibilidade de revisão da lei. Obrigado. Tem a palavra o deputado Ipseu Kai. Senhor Chefe Executivo, nos últimos anos, a economia digital tem florescido a nível mundial e o meu país é líder nesta área, construindo uma China digital integrada no desenvolvimento da economia real.
Portanto, esta construção é importante para desenvolver uma economia nacional de alta qualidade. A digitalização também injetou uma nova dinâmica no desenvolvimento econômico de Macau e durante a pandemia os pagamentos móveis tiveram um grande desenvolvimento. As finanças digitais e os pagamentos móveis estão a alterar o panorama financeiro tradicional e a promover a inovação e o desenvolvimento do setor financeiro. Atualmente, o renminbi digital lançado pelo Banco Popular da China está em fase experimental em 17 regiões, cobrindo vários cenários de aplicação. Hong Kong também já concluiu o projeto piloto de atualização transfronteiriça do renminbi digital em articulação com o Banco Popular da China e a Autoridade Monetária de Hong Kong. Lançou o segundo projeto piloto Hong Kong Dollar Digital, explorando a criação da Hong Kong Dollar Sandbox, e o governo da RAM também incluiu a moeda digital como moeda em concurso legal em Macau através do aperfeiçoamento do regime jurídico de emissão monetária. Macau está posicionado como Centro Mundial do Turismo lazer, portanto tem de desempenhar o papel de cidade central de ligação ao mundo no âmbito da Grande Bahia, de promover o desenvolvimento da economia digital e de construir as infraestruturas financeiras relacionadas com a moeda digital para evitar que sejamos marginalizados. Sr. Chefe Executivo, de que medidas dispõe o governo para promover ainda mais o desenvolvimento da economia da moeda digitais em Macau, em articulação com a tendência de desenvolvimento da moeda digital na Grande Bahia? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela questão. A digitalização é um dos pontos-chave do nosso trabalho governativo. Em 2020, como podem ver, nós começamos a construir o nosso sistema de digitalização e, desde então, cerca de 80% a 90% dos estabelecimentos comerciais já estão a adoptar o pagamento eletrônico. Agora, quanto à questão da moeda digital, é um tema em que nós nos temos debruçado ao longo dos tempos nos nossos estudos. E desde 1 de setembro, quando foi aprovado o regime jurídico de emissão monetária, nós damos prioridade a esse trabalho da nossa ação governativa. Só quando nós temos um fundamento jurídico é que nós podemos avançar com mais tarefas ou ações. Porque, caso contrário, se algo de mal acontecer, nós podemos meter mãos e regular e controlar conforme o nosso sistema jurídico. E a questão da moeda não é uma questão simples. É por isso que nós precisamos de ter um sandbox. E nós mantemos contratos estreitos com as autoridades centrais da China. E mesmo no interior da China, um país tão grande, também neste momento estão a avançar de forma progressiva e de forma seletiva. E por isso nós, neste momento, mantemos contatos frequentes com as autoridades do interior na expectativa de podermos adoptar a moeda digital, seja renminbi ou outra, depois em colaboração com o setor bancário. Assim, é como nós podemos prever, quando é adotada essa moeda digital no futuro, isto vai ter implicações em muitos aspectos da atividade das instituições bancárias e financeiras, seja nas transações, nas trocas. E quando é lançada a moeda, neste momento é em valores maiores em termos monetários, mas no futuro poderá chegar a valores de moedas de troco, e por isso isto vai ser melhor esmiuçado no futuro nas nossas análises e estudos. E assim nós vamos progredir nesse sentido, com uma atitude mais reservada sobre essa matéria. É que nós temos que ver que a escala da nossa economia não é suficientemente grande, e se houver algum problema que surgir nesse domínio, nós temos que ver o que é que nós podemos fazer
para resolver. E, assim, como perante essa nova tecnologia que surge, nós não podemos replicar como nos outros lugares. E é que o nosso pool, o nosso sistema e domínio não é como os outros, não é comparável com os outros países ou economias. E assim, caso algo de mal acontecer, isso poderá ter implicações negativas para a população. Nós temos agora uma poupança nos estabelecimentos bancários e financeiros, instituições financeiras, que não queremos que venha a ser afetado por causa da introdução dessa nova tecnologia e dessa nova moeda digital, e só com experiências feitas em sede de sandbox, então podemos avançar. E, por exemplo, se houver algum litígio que vier a surgir, nós também temos que ter o fundamento jurídico para podermos ter os casos apreciados em instâncias judiciais. Por isso tem que ser estudado. Obrigado. Senhor deputado Gonçalves, obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. O plano diretor de Macau prevê a elaboração ordenada dos planos de pormenor das diversas zonas e acredito que nos últimos anos o governo tem estado a definir os planos de pormenor das 18 unidades operativas de planeamento e gestão. Senhor chefe executivo, quais destes planos vão ser divulgados em 2024? Mas o plano diretor já define as zonas industriais de Macau e indica a possibilidade de vários prédios industriais localizados fora das zonas industriais verem a sua finalidade alterada do novo plano. Senhor chefe executivo, como é que se promove, consoante as finalidades definidas nos planos, a revitalização ou reconstrução dos prédios industriais? E que políticas de apoio vão ser lançadas para essa transformação? Obrigado. Senhor chefe executivo, obrigado, senhor presidente, obrigado, deputado Gonçalves. Sobre o plano diretor, também da zona leste 2, até finais do ano, vai ser concluído os trabalhos de elaboração, também a zona A. E, aliás, também neste momento sobre zona norte 1, o porto do interior 1 e 2. No próximo também vamos continuar os trabalhos de elaboração do respectivo plano pormenor. Estão divididas os planos pormenor das 18 unidades operativas. Claro que não podemos avançar tudo ao mesmo tempo, vamos fazer por ordem. E sobre a sua questão sobre a revitalização dos prédios industriais, vamos fazer um estudo. Porque este trabalho de revitalização, porque muitas pessoas, as perspectivas, os interessados, claro que querem mudar a sua finalidade para a finalidade habitacional, mas também temos de seguir a lei de terras, olhando para os objetivos contratos, ou olhando a sua inscrição, aliás, porque senão isso já era para fins industriais, então não é possível mudar a sua finalidade, a não ser que pode mudar para a finalidade comercial. Porque o objetivo dos planos é ter em conta com o número de habitantes daquela zona. Temos de ter planos mais pormenores, tendo em conta a média da população da respectiva zona. Se nós retirarmos todos os prédios industriais de uma zona, então como que vai ser a população, o número da população daquela zona? Também temos que ter em conta o fluxo dos veículos. Por isso, vai ter uma equipa profissional para fazer esse tipo de análise, estudos. Temos 18 unidades operativas com 680 mil habitantes.
não, praticamente temos de seguir este princípio dos planos de pormenor. Não pode, de repente, reduzir o número dos habitantes. Não, nem temos ideia para fazer isso. Só que se é possível aumentar o número de moradores de uma zona, acho que isso também não é possível, porque tem a ver com a questão da saturação, também a questão do conforto, da densidade populacional. Para este trabalho, vai encarar uma empresa profissional para fazer este tipo de estudo. Para aqueles que vão fazer uma revitalização, por exemplo, na zona de Concórdia, sim, e também tendo em conta a altura máxima, alguns é de 31 metros, alguns de 50 metros, e para a zona da Concórdia pode passar de 9 metros para aumentar para 50 metros. Alguns estão a receber pedidos. Sim, a revitalização é para neste sentido. Não é de um prédio industrial passar a ser um edifício habitacional. Isso depende da escritura, da inscrição, do predial. Mas porque, se logo nisso, o terreno já é de natureza industrial, acho que não é possível mudar a sua finalidade. Temos de depender da lei de terra. O secretário não tem esta competência, nem eu, para alterar isto. Sim, pode ser tomado pelo governo, depois feita uma nova arrematação ou asta pública, depois é que pode mudar a finalidade, não sei que for assim. É que pode mudar para ser edifícios habitacionais e procedendo os seus cálculos para verificar o número dos moradores. Sim, se o terreno é retomado ao governo, então o que nós podemos fazer, isto tendo em conta o plano de pormenor. Mas só que se pertence a um terreno privado e o terreno se é de finalidade industrial, ninguém pode alterar isto. Tem que seguir a lei de terras. Obrigado. Palavra do Sr. Deputado Lanhonce. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. A ação governativa tem como objetivos resolver os problemas sociais e procurar o desenvolvimento, e ambos têm como base a opinião pública. O mecanismo de consulta é de especial importância para elevar a aceitabilidade e a racionalidade das políticas. O governo criou 35 órgãos consultivos compostos por membros de diversas áreas profissionais e individualidades de diferentes zonas que, de certo modo, conseguem fazer chegar a opinião pública aos conselhos consultivos para as políticas e medidas do governo se aproximarem da realidade e se evitar a forte oposição da população. No entanto, antes da divulgação da concepção da rotunda da Estrada do Canal dos Patos, do projeto da Estátua de Cunha junto à barragem de Haxa e do recente aumento das tarifas dos autoauxílios públicos, realizaram-se reuniões para apresentar tudo aos membros dos órgãos consultivos. Mas estas reuniões foram convocadas à pressa e logo nos dias seguintes às reuniões os serviços competentes divulgaram tudo ao público, por isso os membros não tiveram tempo para se inteirarem das informações nem espaço para apresentarem as suas opiniões. Mas os serviços competentes raramente revelam as razões das despesas avultadas e das informações detalhadas sobre a fiscalização e manutenção das obras. Por isso, os membros dificilmente conseguem avaliar a razoabilidade das despesas dos projetos e das despesas com funcionamento, o que obstrui o desempenho das funções dos órgãos consultivos e leva a fortes reações da sociedade após a implementação das políticas, afetando o prestígio da governação. O Sr. Chefe Executivo vai pensar em optimizar o funcionamento dos órgãos consultivos, vai disponibilizar aos seus membros informações suficientes e espaços para discussão para se chegar a um consenso social e para estes órgãos poderem desempenhar um papel prático no apoio ao governo na tomada de decisões. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Deputado Lanhonce. Eu nunca fui membro de um conselho consultivo e não sei como são os respectivos procedimentos, porque de acordo com o procedimento administrativo, os documentos são distribuídos para os membros dos respectivos membros consultivos
mas se for entregue há 5 dias ou 7 dias, então o membro há que fazer o seu próprio trabalho de casa. E se nós, na Comissão Terras, se estão a discutir um tema importante, não é sempre que há que ser aprovado no próprio dia. E, por isso também tem a ver com a responsabilidade de cada membro. Não estou, então, aqui a dizer que é algum membro que não está a fazer bem o seu trabalho. No entanto, esses documentos são entregues antecipadamente aos membros. Se o membro não entende alguma parte, pode então comunicar com o secretário do Conselho Consultivo para esclarecer o tema. E, por isso, espero que os respectivos membros possam também melhorar o seu próprio trabalho. Senhor Talei Janhu. Obrigado, Senhor Presidente, Senhor Chefe Executivo. Devido à pandemia dos últimos 3 anos e ao seu impacto na economia e na sociedade, a situação do emprego é crítica. O governo e todos os setores esforçaram-se no combate à pandemia para garantir a saúde e segurança da população e retoma econômica, mas devido à instabilidade da epidemia, às medidas de controle, a situação econômica não foi satisfatória. Assim, não há condições favoráveis para o governo promover a revisão da lei laboral. Desde o relaxamento das restrições fronteiriças no início do ano, a retoma econômica acelerou e o ambiente de negócios e a situação de emprego melhoraram. A economia de Macau está ainda na fase de recuperação, mas para melhorar atempadamente os direitos laborais, o governo deve começar quanto antes a planear a revisão da lei laboral, pois o processo desde o início ao fim demora anos. Porém, o plano da revisão da lei laboral não consta do relatório das LAP para o próximo ano, o que é uma desilusão. Senhor Chefe Executivo, perante a integração do desenvolvimento nacional e a diversificação adequada da economia 1+4, estamos com vários problemas laborais, o trabalho ilegal, os baixos padrões, o regime de garantia salarial, que tem de ser aperfeiçoado, e a formação profissional, segurança e saúde ocupacional, que têm de ser reforçadas. Quando é que o governo vai rever a lei com vista à adaptação ao desenvolvimento socioeconômico, à garantia e melhoria dos direitos laborais e à harmonia das relações laborais? A concertação social foi criada há 36 anos, então, que medidas vão ser adoptadas para assegurar que esta desempenha o seu papel específico na definição das políticas sociais, econômicas e laborais relacionadas com os salários, regime de trabalho, promoção de emprego e segurança social? Obrigado. Tem a palavra, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Leitão, obrigado pela sua pergunta. Primeiro, quando à revisão da lei laboral, temos outros planos legislativos que estão a decorrer de forma ordenada. A lei de relação laboral precisa de ser revista anualmente. Sem esta estabilidade legal, como é que a sociedade pode desenvolver-se? Quem quer investir em Macau, porque sem conhecer a legislação em vigor, só quando esta lei apresenta muitos problemas é que vamos fazer a revisão. Os outros problemas, como referiu, o trabalho ilegal, pode ser resolvido através da revisão da lei? Não é. Muitas coisas não podem ser vistas assim. O relatório das LAG não refere à revisão da lei laboral, não quer dizer que não seja importante e esta lei não deve ser revista todos os anos. Outras garantias ou reforço de proteção vamos acompanhar. É a forma de trabalho da nossa equipa. Além disso, quando a sua opinião sobre a concertação social, este órgão tem desempenhado bem o seu papel.
qualquer política tem que passar pela consideração social e também a pensão, a reforma, passam pela consideração social, através também de negociação entre as partes laboral e a empregadora. Portanto, a vossa opinião, a sua opinião não é muito correta. Claro, quando há aumento de salário mínimo de 6%, há uma comissão de apreciação. Nós não nos opomos. A consideração social tem muitos trabalhos. Quando, claro, a proteção salarial também compete à consideração social. Mas tem que seguir os princípios fundamentais. Não pode ser influenciada por interferência dos outros setores. Tem que representar as partes laborais e a patronal. É um elo importante para manter a harmonia social. Sim, vamos ouvir a sua opinião para ver se há espaço para melhorias, porque neste órgão temos representantes das partes laboral e patronal. Obrigado. A palavra, Sr. Deputado Maiufon. Com o desenvolvimento social e econômico, o envelhecimento da população é um problema cada vez mais evidente. Segundo as projeções, em 2029, a população idosa vai atingir 21,4%, ultrapassando o critério internacional de 20% para as sociedades superenvelhecidas. Tendo a população idosa atrás desafios para a sociedade, para a economia, mas também grandes oportunidades para o desenvolvimento da economia da terceira idade. Muitas regiões estão a dar grandes esforços para desenvolver esta economia. Por exemplo, em Hong Kong, já anunciou a criação do Grupo de Consultadoria para a Economia da Terceira Idade, com vista a aproveitar as respectivas potencialidades de desenvolvimento. O governo da RAIEM deve ter em conta o envelhecimento da população e aproveitar a oportunidade da diversificação adequada da economia 1+4 para acelerar a promoção do desenvolvimento da economia da terceira idade e criar um ambiente de qualidade para os idosos, bem como um novo circuito de empreendedorismo e emprego para os jovens. O chefe executivo de que planos dispõe para promover o desenvolvimento da economia da terceira idade vai ponderar sobre a implementação de benefícios fiscais para as empresas da indústria da terceira idade e sobre políticas favoráveis para a promoção da indústria, academia e investigação no âmbito da tecnologia para idosos e a formação de talentos de alto nível para idosos para incentivar a participação das instituições de assistência social, das entidades comerciais e dos jovens. Vai estudar sobre o aumento da participação laboral dos idosos, aproveitando a sua força como uma das forças motrizes para a promoção do desenvolvimento da economia da terceira idade. Os rendimentos de muitos idosos aposentados provêm essencialmente dos benefícios do governo. Então, de que novos planos dispõe o governo para reforçar os benefícios aos idosos, nomeando para vestuário, alimentação, habitação, transporte e assistência médica? Obrigado. Senhor chefe executivo, obrigado, Sr. Presidente, pela questão do Sr. Deputado Maiufon. A participação da população idosa no mercado laboral tem sido uma pretensão nossa. E podemos ver agora que em muitas empresas de administração predial, muitos trabalhadores da segurança, de limpeza, também são pessoas já com idade. E por isso, nós temos que apoiar a participação dos idosos em trabalhos que são próprios para a sua condição física. E pode ver que esse número também não é pequeno neste momento. E quanto aos benefícios fiscais, neste momento, muito já tem sido feito nesse sentido. E a sua isenção fiscal, neste momento, já ronda os 198 mil pataques. E quanto à proporção da população idosa, tem vindo a aumentar de fato, porque com a redução da taxa de natalidade, em contraponto, nós temos um envelhecimento da população.
E, assim, em termos percentuais, essa é uma evolução que vai se manter. Na China continental, por exemplo, a população idosa, quer dizer que da faixa etária acima dos 65 anos de idade, é de 64,9%. Em Macau é 13,3%. Hong Kong, 21,9%. Taiwan atinge os 17%. Japão, 29%. Isto é por comparação com as outras localidades e países. Macau situa-se neste momento num lugar mediano. Não é o mais baixo nem o mais alto em termos de percentagem de população idosa, mas não deixa de ser um assunto que nós temos que prestar atenção. É por isso que nós temos que ter as residências para idosos e oferecer condições propícias para a vida da população idosa. E por isso é uma matéria que nós apoiamos, a participação dos idosos no mercado laboral. Mas há pessoas que têm essas ideias talvez pré-concebidas de se queixarem porque é que são enviados os idosos, os trabalhadores com idade para exercício de determinadas funções, por exemplo, para a administração predial, queixam-se disso, mas nós temos que ter essa abertura e assim para acolher esses trabalhadores com essa faixa etária. E também ter em conta que o trabalho também contribui para a qualidade de vida desses idosos, porque eles vão ter uma ocupação e podem ter contato com a sociedade. Caso contrário, envelhecem ainda mais. E também isso pode contribuir para a sua condição de vida de forma favorável. E assim, as empresas de administração predial contratarem os idosos para as suas funções de administração predial, então espero que não venha a ser alvo de crítica. E também temos que, por isso, que ter essa abertura para acolhimento e também ter essa compreensão, porque o fato de terem uma cidade avançada não quer dizer que não têm capacidade para desempenhar certas funções adequadas à sua condição. Por exemplo, nos restaurantes e em outras atividades, nós temos que ter essa tolerância. Eu e o Sr. Presidente da Assembleia também somos cidadãos sénior. Chan Chan Mo também é. E será que nós somos muito incapacitados? Não. Sim. Por isso, quando nós temos um grupo de população que estão de idade já avançada, isso também pode contribuir para o nosso mercado de trabalho. Isso porque nós temos falta de trabalhadores e também temos que encontrar os trabalhos que são suscetíveis de serem exercidos por eles. Deputado Cocanfé, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, recentemente realizou-se em Pequim o terceiro Fórum Uma Faixa, Uma Rota para a Cooperação Internacional. Este é o ano do 10º aniversário desta iniciativa do país, a qual já entrou na fase de desenvolvimento de alta qualidade. Macau, enquanto região administrativa especial, tem um futuro promissor na participação nesta iniciativa, portanto, há que envidar todos os esforços para abrir um novo capítulo do seu próprio desenvolvimento. A educação desempenha um papel piloto e fundamental na construção de uma faixa, uma rota. Em 2016, o Ministério da Educação elaborou o documento intitulado Promoção de Ações Educativas na Construção de uma Faixa, uma Rota, para definir um plano geral para a criação de uma comunidade educativa e o desenvolvimento da educação regional. Sr. Chefe Executivo, para a articulação com o desenvolvimento de uma faixa, uma rota e promover a interligação na educação, a cooperação na formação de quadros qualificados e o mecanismo de cooperação da Rota da Seda, quais são os planos do Governo, nomeadamente no ensino superior,
para promover o ensino superior de Macau e admitir alunos excelentes das escolas secundárias dos países da iniciativa Uma Faixa Uma Rota, mostrando-lhes as características do ensino superior de Macau, o governo vai tomar a iniciativa de organizar periodicamente com as instituições de ensino superior locais exposições nesses países. Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Koh Kam-Fai. Para o ensino superior de Macau, por causa da pandemia, daqueles 3 anos, ao menos estudantes oriundos de outros países. Só que este ano já conseguiu recuperar mais ou menos o nível do ano de 2019. E segundo ponto, sobre a questão de uma faixa Uma-Rota para ter mais alunos. Aliás, em 2018, já tivemos contato com os serviços congêneres dos respectivos países, já assinaram acordos para estes alunos podem chegar a Macau para receber o ensino superior. E organizamos 23 atividades, mas só que suspenderam por causa da pandemia. Só que vamos retomar isto. Mas neste momento já são mais ou menos 1.200 alunos oriundos dos países de uma faixa Uma-Rota. E alguns recebem prêmios para chegar a Macau, porque nem todos são países ricos. Muitos dos alunos recebem bolsas e por isso eu peço ao senhor deputado a sua compreensão e tomar conhecimento disto, e a Universidade de Macau está a fazer isto, nesse sentido, para continuar a recuperar estas atividades. Obrigado. Senhora deputada Legenha, obrigada, senhor presidente. Ao longo dos anos, o governo tem dado importância aos direitos e interesses dos idosos. Face ao agravamento do envelhecimento da população, o número de idosos aumentou para mais do dobro nos últimos 10 anos, assim há que aperfeiçoar as respectivas políticas. Em Macau, as vagas para os lares de idosos do Serviço de Cuidados diurnos e temporários são insuficientes. O tempo de espera por uma vaga num lar é de mais de 1 ano e o conteúdo e o horário dos serviços ainda estão por optimizar. Apesar de se tornar permanente o subsídio para cuidadores, os destinatários são poucos e o montante do subsídio não é elevado. Os serviços de cuidados temporários e os apoios para os cuidadores não são suficientes. Os recursos de serviços de reabilitação e os pontos de serviços comunitários para idosos devem ser reforçados para aliviar a pressão decorrente do cuidar das famílias. Não há em Macau uma política de emprego específica para as pessoas de meia idade e os idosos. O valor da pensão para os idosos não é elevado. E como ao longo dos anos não aumentou, mesmo com outras regalias, os idosos continuam a sentir grande pressão econômica. A intenção inicial da residência do governo para idosos é boa, mas na realidade muitos idosos receiam não conseguir suportar as despesas de atualização e as do dia a dia, pois não estavam à espera da falta de serviços complementares como refeições e reabilitação. Segundo o mecanismo legal, mesmo que a taxa de inflação acumulada seja inferior a 3%, o governo pode ainda rever o nível de proteção básica na velhice. Na opinião do governo, no atual nível é suficiente, o governo vai rever e aumentar de forma global o valor da pensão para idosos. Muitos idosos receiam não conseguir pagar essas despesas da residência para os idosos. As autoridades vão reduzir a taxa de utilização, aumentar as vagas para os descontos e aumentar as instalações de serviços complementares. Vão reforçar o sistema de cuidados a idosos, aumentar o número de vagas dos serviços para reduzir o tempo da espera, vai aumentar os subsídios e apoios aos cuidadores, de que novas medidas específicas dispõe para apoiar as pessoas de meia idade e os idosos. Obrigada. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão da deputada Lei Cheng-Yi. De facto, em termos de pensão para idosos, muitos dos deputados levantaram esta questão, porque isso não está, então, relacionado com o nosso PIB, nos nossos CPI. E isto está relacionado com a Lei 4/2010, o artigo 26. E já em 2019 fizemos um estudo em relação ao mecanismo de ajustamento da pensão de idosos.
E temos aqui uma base legal para o ajustamento do valor da pensão de idosos. Já se passaram 4 anos e anualmente, de facto, estamos a avaliar o valor da pensão. E atualmente o valor que foi calculado é cerca de 1,89 e ainda não atingiu os 3% já definidos na referida lei. E nós já fizemos esse estudo este ano e no próximo ano vamos fazer novamente os cálculos para ver se é possível então ajustar a pensão para idosos. Porque tendo em conta o salário mínimo é um aumento de 6%. Agora, para a pensão há que ser mais de 3%. E se o valor, depois de calculado, atingir os 4%, então o ajustamento será 4% e assim sucessivamente. Como nós temos um mecanismo, não vale a pena estarmos aqui a discutir, porque vamos ter de seguir o mecanismo já estipulado na lei. E, para além disso, em relação à questão da residência para idosos, sim, já temos. E a área de construção da residência de idosos é inferior às áreas das fábricas já existentes, porque o IAS já esclareceu essa questão. Agora, em relação a se de facto é possível os idosos pagar, nós de facto temos 2 níveis para os lares. Os nossos idosos não vão ficar na rua. Nós vamos cuidar dos nossos idosos. E, para além disso, nós temos 2 níveis, quer para os lares, quer para a residência dos idosos. Claro que todos querem estar sozinhos num quarto, mas nem sempre isso é possível. E por isso, se a pessoa consegue pagar a renda, então pode arrendar uma residência para idosos. Agora, se a sua situação econômica não for possível, nós temos os lares e por isso é que há esses 2 níveis que eu referi. Nós temos uma lista e geralmente cerca de 1 ano os idosos já conseguem entrar nos lares. Agora, na zona A vamos ter mais 800 camas para os lares de idosos. E para além disso, já fizemos estudos em relação às nossas necessidades e nós chegamos à conclusão que já chegamos a um equilíbrio. Não são todos que podem entrar para um lar, só quando reúnem certos requisitos. Nós cuidamos de todos os nossos idosos e os idosos que conseguem suportar as suas despesas, então há que ou arrendar no mercado privado ou na residência para idosos. Agora, 80 mil idosos, se todos o governo tem de cuidar da sua residência, então será muito difícil o governo fazer esse trabalho. E nem todos os idosos querem que o governo vá então tratar deles. Eles preferem então ter a sua própria vida. Muitas das vezes, os chineses, temos as nossas poupanças para a nossa velhice. E se o idoso tiver as suas dificuldades, o governo vai ajudar. Todos os nossos idosos têm um suporte, que é o nosso governo. Nenhum idoso vai ficar na rua. Se houver algum idoso na rua, avisa-nos que o IAS vai lá. Nas regiões vizinhas, muitos idosos dormem nas ruas, debaixo das pontes. Será que Macau existe? Não. E por isso não podemos comparar assim.
Nós temos que ver a nossa própria realidade. Nós queremos que os nossos idosos vivem bem. Se o idoso não quer viver com uma outra pessoa, gosta de viver sozinho e se tiver uma boa situação econômica, pode arrendar uma residência para idosos ou até no mercado privado arrendar uma casa. E se não tiver capacidade econômica, pode então entrar para um lar de idoso. Nós vamos continuar com o trabalho da construção de lares, mas vamos construindo de acordo com as nossas necessidades. O mesmo acontece com as habitações públicas. Por que eu não vou construir 28 mil habitações públicas de uma só vez? Não, vou construindo a par e passo. E também o mesmo para a habitação intermédia. Se ninguém quer, ninguém vai comprar, por que o governo vai comprar? Não são todos que podem comprar uma habitação intermédia. Se não tivermos quem compre, não vale a pena comprar. Não digo que não vamos construir habitação intermédia. A habitação intermédia na Avenida Vailon fica e é para habitação intermédia. Quando tivermos um grupo de pessoas que não conseguem comprar uma habitação no mercado privado e também não conseguem comprar uma casa de habitação econômica, então o governo vai construir a habitação intermédia. Dentro de 3 anos conseguimos construir uma casa, um edifício, e não precisam de estar preocupados. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Antigamente nós não tínhamos terrenos, agora tudo está sob controlo. E por isso, independentemente das alterações, nós vamos fazer o nosso trabalho, especialmente para os idosos. Não é esse valor referido de 13,3% de idosos. Há idosos mais abastados, não precisam da ajuda do governo. Obrigado. Senhor deputado Lancinho. Obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo. Recentemente, o governo divulgou medidas para aligerar as medidas picantes com vista a salvar o mercado imobiliário, mas há que ter em conta as expectativas da população. E nos últimos anos, o preço dos produtos tem aumentado e o governo implementou algumas políticas relacionadas com a vida da população, tendo apenas em conta os custos do mercado. Por exemplo, as propinas das universidades públicas e as tarifas de alguns autoauxílios aumentaram significativamente. Segundo as estimativas iniciais, o preço por pé quadrado da habitação econômica é muito mais elevado do que no passado e a sociedade entende que as rendas das residências para idosos são demasiado elevadas. E como os idosos não reúnem as condições, então têm de resolver os seus problemas. Quanto à habitação pública e as tarifas dos serviços públicos, o governo deve, na medida do possível, ter em conta a população e definir preços razoáveis que a mesma possa suportar. Então, qual vai ser o preço da habitação econômica? Podem ser oferecidos descontos nas rendas das residências para idosos para atenuar os encargos dos residentes? Ainda, quanto às tarifas dos autoasilos, nas proximidades de alguns deles não existem outros e são poucos os problemas com a rotatividade de lugares para motociclos durante o período da noite. Tudo isto demonstra que o aumento proposto carece de fundamentos suficientes e pode agravar os encargos da população. O senhor chefe executivo pode, então, suspendê-lo? Porque isto vai, então, aumentar os encargos da nossa população? Obrigada. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Leão Sonho, pela sua pergunta. Quando às propinas, tarifas dos autoauxílios, preço por pé quadrado da habitação econômica? 3 questões.
Quando a propina, agora o preço é de 37.500 patacas, e o aumento das tarifas, nem todos os autocilos foram aumentados, só aqueles muito mais procurados. Mais sobre o preço por pé quadrado da habitação económica, está previsto na Lei da Habitação Económica, depois da sua revisão. Então tem em conta os custos e o prémio e mais a taxa de administração. Podemos todos fiscalizar. Quando é que vai fixar este preço? Vamos concluir ainda este ano 5 projetos. Já podemos lançar de forma uniforme o preço, porque trata-se de 5 projetos na mesma zona. Vamos encontrar a mediana dos preços. Isto vai ser muito rápido e estamos a apreciar as propostas para o concurso público. Depois já vamos saber os custos, mas quando ao prémio, o aumento, depois da discussão na Assembleia Legislativa, vai ser de 25%. Isto acolhemos a opinião, a sugestão do Sr. Deputado Lam Yutou, e este prémio vai ser 25%. Além disso, houve aumento dos custos, isto porque há 10 anos o prémio não foi atualizado. Portanto, vai aumentar para 25%. Isto significa 20 mil por metro quadrado. Os custos de construção na Direção dos Serviços de Construção Urbana podem ver no website destes serviços. Juntando os dois preços, mais a administração, vai ser o preço da habitação económica. E espero que possamos concluir a apreciação das propostas e na zona A podemos então divulgar o preço da habitação económica nessa zona. Vão perguntar se posso alterar. Então posso, sem respeitar a lei. Se quiser respeitar a lei, como já está definido e foi aprovada pela Assembleia Legislativa, tenho de cumprir. Mas quando os serviços públicos devem atender às dificuldades da população, eu disse 95% da habitação social tem isenção da renda, incluindo a habitação social em Monha, aquela situada na antiga SEM, que tem boas condições, recém-construídas. Vamos isentar a renda. 90% das habitações sociais, incluindo na zona A, aquelas habitações sociais, o nível de construção é igual ao da habitação económica. Por exemplo, o vidro duplo é na habitação económica e também na habitação social. E a cozinha também tem o mesmo tamanho. Neste âmbito, permitam-me, dê-nos mais algum tempo, porque temos de concluir a construção de vários projetos. E depois de concluir, já podemos coordenar e articular para fixar o preço. Perguntou se podemos fazer descontos para todos os serviços públicos. Tenho de dizer, o nosso sistema capitalista e temos de garantir o equilíbrio entre despesas e receitas. Também temos o mercado privado, temos de garantir a estabilidade do mercado privado. Claro,
vocês podem pensar, tudo é do governo, da responsabilidade do governo, é melhor tudo seja gratuito, mas temos de calcular bem o impacto para outros setores e garantir o equilíbrio. Isto é a dificuldade que o governo enfrenta, nomeadamente manter o equilíbrio entre várias partes. O governo é rico, então pode pagar tudo, mas então toda a sociedade de Macau vai ser da responsabilidade do governo? Não é a realidade de Macau. Então temos de garantir o equilíbrio da sociedade. Obrigado. 請何潤生議員。 A palavra ao senhor deputado Rui Yunsan. Obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo. O Comitê Permanente da APN votou e aprovou a Lei da Educação Patriótica da República Popular da China, que vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro do próximo ano, o que contribuirá para promover de forma ampla e profunda a educação patriótica através do primado da lei, elevar a qualidade e eficácia dessa educação e promover o espírito de patriotismo. Para a RAIEM, a educação patriótica está relacionada com a implementação com sucesso do princípio Um País, Dois Sistemas, a defesa da segurança nacional, a concretização do princípio Macau governado por patriotas, a estabilidade a longo prazo de Macau e a promoção da integração de Macau no desenvolvimento nacional. Sr. chefe executivo, no futuro, o governo deve, de acordo com as orientações e o espírito daquela lei, aperfeiçoar os respectivos diplomas legais de Macau, definir planos e propostas concretas para a promoção da educação sobre o amor pela pátria e por Macau, enriquecer e aprofundar os trabalhos dessa educação, promover o espírito de patriotismo e reforçar o sentido de pertença e de identidade nacional dos residentes. Como é que isto vai ser feito? O governo deve ainda aperfeiçoar a atual base de educação do amor pela pátria e por Macau para jovens, optimizando os objetos expostos e as formas de exibição, a fim de aumentar as diferentes experiências. Vai fazê-lo? De que planos dispõe para reforçar a formação dos docentes? Vai descobrir ou organizar histórias patrióticas e materiais didáticos complementares, elevar a eficácia da educação e alterar a forma de educação e promover a educação sobre o amor pela pátria e por Macau, adaptando formas de que os estudantes gostem e aceitem com agrado para cultivar o espírito de amor à pátria e a Macau na vida cotidiana e na prática? Obrigado. A palavra para o senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente. E a questão do deputado Rui Yunsan. Ontem, na apresentação dos relatórios da linha de ação governativa, já tinha abordado a importância da educação patriótica. Esta é uma temática muito importante que está em sintonia com a tradição de Macau e, por isso, nós podemos ver que em Macau já temos essa cultura tradicional já enraizada em Macau que se traduz na existência de escolas que neste momento também estão a apoiar esse trabalho de uma forma plena e completa, no sentido de formar os seus alunos de acordo com esse espírito patriótico. E mesmo as instituições de ensino superior também estão a fazer esse trabalho. Além disso, também contamos com diversas associações cívicas que também estão a trabalhar nesse sentido. E esse é um trabalho de grande dimensão e que implica um esforço dos diversos quadrantes. Assim, com base nesses recursos que nós temos e de apoio da sociedade, como que nós vamos implementar a lei da educação patriótica? Nós temos que ver. É claro que essa lei não vai ser integrada no ordenamento jurídico de Macau, porque não faz parte da lei básica, mas o seu espírito essencial, a sua essência e a sua relação com todo o nosso trabalho educativo e todo o racional do nosso trabalho de educação, isto vai ter uma relevância para o nosso trabalho e nós temos essa responsabilidade
tanto da nossa parte como das instituições educativas. E agradeço a sua questão. Senhor deputado Tchangontan, obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo, membros do governo, caros colegas, muito boa tarde. No relatório das LAP para 2023, o governo refere a construção de uma cidade inteligente como um dos objetivos principais da sua ação governativa. Ora, isto tem a ver com o bem-estar da população e também favorece a promoção, o desenvolvimento e diversificação adequada da economia de Macau. E, segundo o Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM, o Projeto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau e Hanqing também propõe o desenvolvimento vigoroso da indústria da alta tecnologia, incluindo a inteligência artificial, para promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau. Em 2017, o país elaborou o Plano de Desenvolvimento da nova geração de inteligência artificial. Posteriormente, várias cidades, como Pequim e Xangai, lançaram sucessivos planos para a implementação da inteligência artificial. Recentemente, Hong Kong também anunciou o lançamento de 100 projetos sobre o governo digital e a cidade inteligente, incluindo a criação do Gabinete para as Políticas Digitais e do Centro de Supercomputação da Inteligência Artificial. Senhor chefe executivo, quanto ao planeamento da inteligência artificial em Macau, ao nível da cooperação regional, desenvolvimento industrial, introdução de empresas estrangeiras de alta tecnologia, criação de instituições de investigação científica, introdução e informação de talentos e planeamento da carreira profissional, de que planos é que dispõe o governo e de que políticas e medidas detalhadas dispõe para a respectiva concretização? Obrigada. Chefe executivo, obrigado, presidente. Obrigado, senhor deputado, pela questão colocada sobre inteligência artificial. Isto mesmo consta no nossos trabalhos de 1+4, também segue-se o rumo do nosso Estado e também o rumo do mercado, que foi criado tal laboratório e também vários projetos de cooperação. As universidades de Macau, tendo em conta estas exigências, fizeram muitos trabalhos e também sobre a megadados e outros tipos de tecnologia, a inteligência artificial e também outras interdisciplinas. E em 2022-2023, a Universidade de Macau também foi criado novos cursos para este aspecto, incluindo inteligência artificial, de robôs e também cursos de mestrado disto. E a Universidade Politécnica de Macau também foram criados esse tipo de cursos, incluindo o curso de doutoramento de inteligência artificial e outros. E também cursos sobre megadados, de informática e de biologia, de aplicação de biologia, e também a Universidade de Ciências e Tecnologia também criaram cursos de inteligência artificial. Ou seja, as universidades de Macau também já dispõem deste tipo de cursos. E também nas escolas de ensino básico também prestaram muita atenção deste tipo de formação. Muitas escolas já dispõem deste tipo de cursos de formação, incluindo escolas de ensino secundário, primário também. Uma série de trabalhos que são desenvolvidos a partir de escolas básicas, ou seja, ensino primário, secundário até universidade universitária. E também os planos também nos planos para devemos também atrair talentos ou quadros qualificados para estes aspectos. Também seguimos, tendo em conta os megadados, também vai continuar a fazer os trabalhos. E a inteligência artificial, claro, é muito benéfico para nós, vamos seguir este rumo. E os respectivos
cursos como que podem prevenir os crimes praticados pela inteligência artificial. Neste momento, são cada vez mais os respectivos crimes que podem ter prejuízos causados por inteligência artificial. Por isso, espero que as universidades também possam ter uma formação para prevenir os crimes ou bulas praticados pela inteligência artificial. Se calhar cursos mais difíceis, os docentes também não conhecem muito melhor, se calhar tem de encontrar docentes no estabelecimento prisional, porque para não ter este tipo de bulas, acho que se calhar os professores não sabem como que vão burlar, praticar burla, muito difícil de ensinar os nossos alunos. Por isso, nos Estados Unidos, da universidade, encontram os criminosos a ensinarem a nova geração. Isto vai ser um grande desafio. Também enviando muitos esforços para esta tarefa. Porque, especialmente, há muitas bulas praticadas pela inteligência artificial. Sim, o nosso desenvolvimento segue este rumo, mas também temos de prevenir este tipo de burlas. Deputado Ngandik Hang, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da tecnologia da internet e a generalização das redes móveis, a digitalização tem se desenvolvido a todo o vapor em Macau. O governo, as empresas e as instituições particulares também estão a acompanhar o ritmo dos tempos, mas o risco dos ataques cibernéticos está a aumentar em todo o mundo. Em setembro deste ano, e segundo o governo, os ataques cibernéticos aos operadores das infraestruturas críticas foram, em média, mais de 5.000 por dia. E as empresas e as instituições particulares também são atacadas em diferentes níveis, o que afeta gravemente o funcionamento diário e também aumenta o risco de fuga de informações pessoais ou de extorsão com má-fé, com prejuízos incalculáveis. Senhor Chefe Executivo, face ao crescente número de ataques cibernéticos nos últimos anos, como é que o governo vai reforçar a construção da cibersegurança para assegurar o funcionamento normal das infraestruturas críticas e evitar incidentes? E, por seu turno, muitas empresas e instituições estão a avançar com a transformação digital, assim como é que as empresas e as instituições civis podem ser incentivadas a aceitar a inteligência artificial e o apoio do governo em vários aspectos para ajudá-las a construir um ambiente seguro na internet e a levar as suas técnicas e os seus conhecimentos com o reforço da capacidade técnica de prevenção e defesa contra ataques cibernéticos. Como é que se promove a cooperação de todos os sectores para criar uma linha de defesa contra as burlas cibernéticas e salvaguardar a segurança dos bens dos residentes? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à questão do deputado Ngandik Hang. É muito importante, de facto, a cibersegurança e nós temos a Comissão para a Cibersegurança e as nossas infraestruturas críticas estão na nossa lista de fiscalização. E já temos este mecanismo e esta comissão há vários anos, nomeadamente bancos, as concessionárias do jogo também estão na nossa lista. As PMEs não estão na lista, porque esta gestão e fiscalização não é um trabalho simples, porque diariamente nós somos atacados inúmeras vezes, especialmente as grandes empresas. Será que há hackers a entrar na nossa rede? Claro que existe, mas não são muitos os hackers que vão atacar as PMEs. No entanto, nomeadamente a companhia de radiotáxis já foi várias vezes atacada por hackers. Divulgaram imagens que não deviam ter divulgado
na rede, no site da companhia de radiotáxis. E por isso não podemos ver esse problema de forma leve. A companhia Radiotáxis tem 100 e tal carros, viaturas, mas mesmo assim foi atacada. Muitas das vezes o ataque não é para recolher dados, só que às vezes é introduzir dados e imagens e fazer publicidade que não deve, que não é da companhia. E por isso, todos os dias os nossos colegas estão a fazer esse trabalho de proteção da cibersegurança e este ano, sim, temos muitos ataques, mas os prejuízos não são muito elevados, porque essas infraestruturas críticas têm os seus firewalls para que não seja assim tão fácil sejam atacados por hackers, porque os bancos têm muito cuidado. Porque se algum hacker entrar na rede dos bancos, isso seria uma catástrofe. E por isso, na Comissão da Cibersegurança, gere as nossas grandes empresas. Agora, também dar o apoio às PMEs, nós vamos pensar se de facto podemos então ter alguns trabalhadores a ajudar. No entanto, as PMEs têm que instalar os seus próprios firewalls e os firewalls são caros. E o valor de manutenção anual também é muito caro. Se a PME acha que é necessário, nós sugerimos que instale um software de firewall. Porque não há outro meio, é a instalação de um software de firewall. Porque a cibersegurança não conseguimos de ver a olho nu. Nós já fomos atacados pelo nosso código de saúde várias vezes. Por quê? Porque houve um problema no software da firewall. E depois tivemos que fazer então trabalhos, suspender o site do Código de Saúde, porque não conseguimos ver esses ataques na internet, não conseguimos ver. E não estão nas regiões vizinhas, não estão em Hong Kong, estão em regiões que muito longe e não é possível investigar. Sim, existe um grupo de pessoas na sociedade que fazem esse trabalho de hackers, recolhem os dados e depois vendem e depois recebem dinheiro para atacar a empresa A, B ou C. E por isso cada empresa que tem um server tem que ter cuidado. Agora, um computador pessoal talvez não seja tão grave. No entanto, para uma empresa que tenha um server, há que ter cuidado. Nós temos então equipamentos e sugerimos que as PMEs instalem um software de firewall. Porque não há outra forma de prevenir. E não se consegue prever. A Assembleia foi atacada? Não? Ainda bem. Sim, a Assembleia Legislativa também tem o seu próprio firewall. Obrigado. 施嘉倫議員。 Senhor deputado Cigalon. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. Há dias, o governo divulgou o plano de desenvolvimento da diversificação adequada da economia da RAIEM e nele se define o caminho para esse desenvolvimento. É de referir que as indústrias de convenções, exposições, comércio, cultura e desporto são importantes para a salvaguarda de progressos estáveis e da diversificação da economia de Macau. Neste ano, o governo colaborou com as indústrias envolvidas para organizar mais de 1000 atividades ligadas a convenções e exposições, comércio, cultura e desporto e recorreu a influenciadores da internet para promover Macau, a par de adotar uma série de medidas
estratégias de benefício para atrair visitantes cujos efeitos foram notáveis. Refere-se no relatório da SLAG do próximo ano, o Governo vai empregar esforços para desenvolver os elementos não ligados ao jogo e organizar várias atividades ligadas a convenções e exposições, a par de se candidatar ativamente aos concursos de elegibilidade para a organização de convenções e exposições internacionais, reforçar as rotas aéreas para o exterior, as ligações com os aeroportos vizinhos, intensificar a promoção de Macau no exterior, de modo a adoptar uma abordagem abrangente para atrair visitantes internacionais, com o que concordo profundamente. Mas, segundo informações das indústrias envolvidas, atualmente o Governo tem, sobretudo, investido recursos na cooperação com as principais empresas nacionais e internacionais para atrair visitantes, nomeadamente através da atribuição de concessões e plataformas de grande escala, como a TipTop e a C-Trip, e o que colocou as agências de viagens locais, a indústria publicitária e as agências MCN, Multichannel Network, numa posição competitiva desfavorável. Espero que o Governo faça um bom trabalho de equilíbrio. Sr. Chefe Executivo, quanto à promoção das indústrias de convenções e exposições, etc., e aos objetivos da expansão para o exterior e da atração de investimento, quais são os principais projetos a lançar no próximo ano? De que medidas mais abrangentes se dispõe? Solicito ao Sr. Chefe Executivo que dê mais atenção e se preocupe mais com as aspirações repetidas pelas indústrias envolvidas para que estas tenham mais oportunidade de participar. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela sua pergunta. Deputado Sikaluan colocou duas perguntas. Primeiro, sobre o equilíbrio entre as iniciativas e o setor privado. Temos realizado muitas iniciativas de promoção para atrair turistas, as agências de viagens, a agência MCN, locais. Queremos contar com a participação delas, mas não podemos depender só delas para a promoção a nível nacional, porque é preciso ver o número de visitantes, de aderentes destas redes. Por isso, é um fator que temos de considerar. Temos de ter retorno, temos de ver resultados de promoção. Claro, posso encomendar este trabalho às agências locais, mas e o resultado? Quantos turistas é que podem atrair? Sim, não estamos a negar o papel destas agências. Estas agências podem colaborar com as entidades do interior da China ou entidades estrangeiras. Não, sem este investimento e aposta, não teríamos este resultado de hoje. Temos de avaliar bem e o retorno. Não é, este resultado não é só avaliado pelo governo, antes sim passa pelo número de turistas atraído para Macau. Porque estas plataformas, muitas delas são de nível nacional. Temos empresas publicitárias, agências envolvidas, agências de viagens, talvez possam colaborar com as plataformas do interior da China. Não somos xenófobos, também não vamos menosprezar as entidades locais. Por exemplo, muitas exposições são organizadas por entidades locais. É impossível uma agência estrangeira organizar sozinha, sem contar com associações locais, organizar uma exposição em Macau. É preciso contar, claro, com representantes de Macau para a cerimónia de abertura. Ao fazermos uma exposição, até o governo precisa de pedir apoio a empresas
publicitárias locais. É impossível, por exemplo, se quisermos fazer uma iniciativa de promoção no exterior e vamos levar toda a equipa local de Macau. É impossível. Esta é a minha resposta e espero que faça transmitir esta mensagem aos vossos colegas. A indústria publicitária local, nestes últimos anos, se não conseguissem, se não tivessem capacidade para a organização de tantas exposições, têm que fazer uma avaliação autocrítica para ver quais são os problemas. Vamos estudar esta questão mais. Fez outra pergunta sobre a atração de turistas. Isto já consta do relatório das LAC. No próximo ano vamos apostar mais no noroeste da China, no sudeste da Ásia, porque só temos rotas aéreas até estas regiões. Se até a Indonésia conseguirmos abrir uma rota aérea, podemos fazer a promoção nesta região, nomeadamente no sudeste da Ásia. Mas as associações dos chineses do ultramar podem participar, ajudar na promoção do turismo de Macau. Os chineses no ultramar, na Ásia Oriental, sudeste da Ásia, podem desempenhar bem o seu papel para atrair turistas para Macau. E também os residentes de Macau para lá, para aprender com eles. Obrigado. 我哋現在休息30分。 Vamos fazer uma pausa de 30 minutos.